Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Médiuns. Continuamos a estudar o quarto capítulo da primeira parte da obra, dos sistemas. Já estudamos anteriormente os itens 36 e 37, e fomos assim introduzidos à ideia de que estamos nos debruçando sobre os diferentes sistemas de interpretação a respeito dos fenômenos espíritas. Hoje nós vamos estudar os itens 38 e 39 deste mesmo capítulo e vamos começar a investigar os comentários dos contraditores a respeito dos efeitos físicos. Vamos retomar um pouquinho o último parágrafo do nosso estudo anterior, no qual Kardec já avisou que nós vamos começar a olhar para os sistemas de negação, ou seja, sistemas que os adversários do Espiritismo apresentam como explicação para o fenômeno, e fomos também já orientados no seguinte sentido: os fenômenos espíritas são de duas espécies, os efeitos físicos e os inteligentes. Os inteligentes não são admitidos pelos materialistas, porque eles não admitem inteligência fora da matéria. Então, não há para eles efeito inteligente. Dessa forma, restam os efeitos físicos. Então, o parágrafo diz: quanto aos efeitos físicos, eles, os materialistas, os comentam do ponto de vista em que se colocam. Qual ponto de vista é esse? A não existência de coisa alguma fora da matéria. E seus argumentos podem se resumir nos 4 sistemas seguintes. Então, hoje, nós estudaremos os 2 primeiros sistemas apresentados pelos materialistas para a explicação dos fenômenos espíritas. Então, vamos lá. Vamos ao primeiro desses sistemas. O primeiro deles, no item 38, é o sistema do charlatanismo. Então, Kardec escreve que entre os antagonistas do Espiritismo, muitos atribuem os efeitos físicos ao embuste, pela razão de que alguns puderam ser imitados. Então, qual é o argumento dos materialistas quando eles dizem que há charlatanismo e não espiritismo? Eles dizem, olha, os fenômenos espirituais, eles podem ser imitados. Eu posso, por um truque de mágica, fazer uma mesa levitar. Eu posso, por uma outra espécie de truque, passar a impressão de que pancadas estão sendo dadas nessa mesa. Eu posso iludir as pessoas. Então, tudo que há é charlatanismo e não comunicação de espíritos. Esse é o argumento, perdão, amigos, apresentado, um dos argumentos, né, apresentados pelos materialistas. Muito bem, Kardec segue o parágrafo, então, dizendo que, segundo esse argumento, todos os espíritas seriam indivíduos embaídos, todos os médiuns seriam embaidores, todos seriam enganadores, né? Então, não valeria nada a posição, o caráter, o saber e a honradez das pessoas. Então, Kardec começa a desmontar o sistema do charlatanismo, lembrando que, se os espíritas são todos charlatães, entre os espíritas não haveriam pessoas de boa posição, nem de bom caráter, nem de bom saber e nem pessoas honradas. Todos seriam charlatães. Vejam que o argumento do charlatanismo, portanto, seria um argumento de que colocaria em dúvida a honradez de muita gente. Então, Kardec já começa a desmontar o argumento por aqui. Se fosse uma ou outra pessoa replicando dessa forma os fenômenos, a gente poderia até pensar nisso, mas é muita gente para se questionar de tanta gente a posição, o caráter, o saber e a honradez. Então, esse é o primeiro argumento forte de Kardec para desmontar a explicação através de charlatanismo, né?
Segue o codificador escrevendo que, se isso merecesse resposta, olha só, esse argumento do charlatanismo para Kardec nem merece resposta. Mas ele continua, né, argumentando. Diríamos que alguns fenômenos da física também são imitados pelos prestidigitadores. Então, qual é o argumento aqui exposto por Kardec? O segundo argumento, né? Porque o primeiro argumento, de contraposição à ideia do charlatanismo, diz: existem pessoas honradas, como é que nós vamos chamar a todos de charlatães? O segundo argumento é esse que a gente acabou de ver. Bem, tudo bem, fenômenos da física também podem ser imitados, e nem por isso eles são embustes, nem por isso eles são obra de charlatanismo. Então, possibilidade de imitação não significa necessariamente um embuste. Eu posso realmente enganar uma pessoa com um fenômeno espiritual que é uma imitação e não um fenômeno espiritual legítimo, mas isso não significa que todos sejam fenômenos espirituais imitados, né? Muito bem. Kardec vai terminar esse primeiro parágrafo falando mais uma vez sobre a questão do caráter. Demais, pessoas há cujo caráter afasta toda suspeita de fraude, e preciso é não saber absolutamente viver e carecer de toda urbanidade para que alguém ouse vir dizer-lhe na face que são cúmplices de charlatanismo. Então, ele retoma a questão do caráter, né, que é uma questão muito séria. E começa o parágrafo 2 contando um caso. Ele diz que num salão muito respeitável, um senhor que se dizia bem educado, tendo-se permitido fazer uma reflexão dessa natureza, ouviu da dona da casa o seguinte: Senhor, pois que não estais satisfeito, à porta vos será restituído o que pagastes. E com o gesto lhe indicou o que de melhor deveria fazer. Então, aqui Kardec conta um caso para a gente no qual um homem está observando fenômenos espíritas e ele se dirige às pessoas do local chamando-as de charlatãs. E então ele ouve da dona da casa: Bom, se o senhor não está satisfeito, o senhor pode resgatar o seu dinheiro à porta. Por favor, saia. E claro que esse homem não havia pago nada para assistir a essa reunião. E o que é que a dona da casa está lembrando a este homem? Está lembrando a ele o seguinte: não há interesse por detrás da manifestação que nós apresentamos aqui. Quando ela diz a ele: à porta lhe será restituído aquilo que o senhor pagou, ela está dizendo: o senhor não pagou para estar aqui. Nós não cobramos nada. Eis aí um dos motivos pelos quais nós lemos em O Evangelho segundo o Espiritismo a frase, né? Dai de graça o que de graça recebestes, que é uma frase atribuída à questão da mediunidade, aos dons mediúnicos, mas a gente começa a entender por que que isso é assim. Porque a pessoa identifica no espírita o seu caráter quando ele faz o bem pelo bem, quando ele está vivendo o fenômeno mediúnico pelo seu aprendizado espiritual e para crescimento espiritual de todos aqueles com quem ele convive. Então não há cobrança em dinheiro para os fenômenos mediúnicos. E se há alguma coisa que prova o desinteresse das pessoas é quando elas não cobram para fazer o que fazem. É quando a pessoa quer fazer o bem pelo bem, ela não envolve o dinheiro, né? Continua Kardec, dever-se-á por isso afirmar que nunca houve abuso? Claro que não. Pessoas realmente abusaram de todas as coisas, das melhores coisas que existem na Terra, inclusive abusaram também do espiritismo e continuam alguns, infelizmente, abusando. Mas Kardec rebate mais uma vez, porém, o mau uso que de uma coisa se faça não autoriza que ela seja pré-julgada desfavoravelmente, porque afinal de contas, o mau uso é uma questão do livre-arbítrio de quem está usando. E a gente pode pensar isso em relação a diversas coisas que envolvem o nosso dia a dia, no campo material mesmo. Eu posso fazer o mau uso de um veículo, de um carro, de uma motocicleta, por exemplo. Eu posso fazer o mau uso do meu telefone celular, das redes sociais. Posso fazer mau uso do dinheiro, mau uso da minha saúde, do meu corpo. E
esse mau uso que eu faço não significa que essas coisas sejam más em si mesmas. É esse o argumento que Kardec coloca, mas um argumento muito forte, né, para dizer, olha, cuidado ao dizer que os espíritas, que o espiritismo é charlatanismo, porque isso envolve pessoas sérias, envolve pessoas de caráter, envolve pessoas que estão de fato empenhadas em agir da melhor forma possível, né? Kardec conclui que para verificar de fato, né, verdadeiramente, a boa fé na ação das pessoas, basta ver os motivos que as movem. Que é o que nós dizíamos aqui a respeito do dinheiro, né? E encerra o parágrafo com essa frase: o charlatanismo não tem cabimento onde não há especulação. Então, assim, a gente encerra aqui esse item 38, que apresenta, né, de forma assim irrefutável que o charlatanismo é uma hipótese insustentável, porque afinal de contas não há lucro. Charlatães, charlatães não trabalham de graça. Além disso, a ocorrência de fenômenos idênticos em todo o mundo, produzidos por pessoas honradas, instruídas, até mesmo por crianças, às vezes, desmente a possibilidade de um embuste tão grande, assim, universalmente planejado no mundo todo, né? Então, a segurança da doutrina espírita, da veracidade da doutrina espírita, não reside na imagem de um fenômeno isolado, mas no desinteresse absoluto que as pessoas têm ao estudarem, ao se envolverem com a doutrina, ao praticarem os fenômenos mediúnicos, não num fenômeno isolado, mas no geral da doutrina espírita e no desinteresse que as pessoas têm e mesmo na observação das pessoas que compõem hoje o a conjunto, né, de espíritas espalhados pelo mundo, e assim já vem desde a época de Kardec. Pessoas que são, sim, pessoas honradas, pessoas de conhecimento, pessoas muito bem intencionadas, pessoas que realmente estão voltadas às práticas caridosas no seu envolvimento com a espiritualidade. Bom, item 39, agora o sistema da loucura. Então, a primeira explicação é: os espíritas são charlatães. A segunda é: os espíritas são loucos. Vamos lá. Alguns, por condescendência, concordam em pôr de lado a suspeita de embuste, pretendem então que os que não iludem são iludidos. Então, o espírita realmente não é charlatão, ele não quer iludir pessoa alguma. O que ele é, na verdade, é iludido. Ele se iludiu. E Kardec segue escrevendo, o que equivale a qualificá-los de imbecis. Quando os incrédulos se abstêm de usar de circunlóquios, né, aqueles argumentos, né, que a gente já está acostumado a ver, declaram pura e simplesmente que os que creem são loucos, atribuindo-se a si mesmos, desse modo e sem cerimônias, o privilégio do bom senso. Esse argumento formidável, esse o argumento formidável dos que nenhuma razão plausível encontram para sustentar. O modo como Kardec termina esse parágrafo é espetacular. Então, Kardec está dizendo assim para a gente, a grosso modo, né? As pessoas dizem que os espíritos são loucos, os espíritas são loucos, são iludidos. Quando elas dizem isso, elas estão dizendo que os espíritas são, né, imbecis. Ora, como que podem crer nesse tipo de coisa? Simplesmente dizem, se creem nisso, são loucos. Então, essas pessoas são as únicas que têm bom senso. E aí Kardec termina dizendo, que argumento formidável esse, né? Não tem fundamento nenhum. É só dizer, ele é louco. E pronto, está resolvida a questão do espiritismo. Sem nenhuma argumentação plausível, sem nenhuma argumentação forte. Parágrafo 2, então. Afinal, semelhante maneira de atacar se tornou ridícula tal sua banalidade. Não merece que se perca tempo em refutá-la. Claro, não é um argumento sério, não é um argumento forte. Vou refutar por quê? Os espíritas nem se alteram com isso. Continuam corajosamente a sua tarefa.
Tá? Então, sem refutação. A gente já vê que os espíritas não se abalam por causa disso. Parágrafo 3. Efetivamente, forçoso será convir em que essa loucura, se loucura existe, apresenta uma característica muito singular, a de atingir de preferência a classe instruída, em cujo seio encontra o espiritismo até o presente a imensa maioria de seus adeptos. Então aqui a gente tem uma característica muito marcante do espiritismo na época de Kardec, por que não dizer em nossos tempos também. O espiritismo conta com pessoas de alta instrução, e é a essas pessoas de alta instrução que esse argumento também se dirige, pois até mesmo pessoas de alta instrução estão sendo colocadas no conjunto de pessoas loucas que acabam por acreditar em espíritos. É interessantíssimo a gente notar que o argumento é tão impensado, é tão sem fundamento, né, que não leva em consideração as pessoas que de fato estão envolvidas com o espiritismo, né? E Kardec continua dizendo, certo, as pessoas, todas as pessoas têm algumas excentricidades, né? Todas as pessoas têm algumas manias, algumas coisas que as tornam excêntricas aos olhos de outras pessoas. Isso nada prova contra a doutrina espírita, porque a gente poderia completar aqui, né, o argumento dizendo, dentro dos estudiosos de física, de química, de matemática, dos músicos e assim por diante, existem pessoas excêntricas também que estudam é, profundamente essas disciplinas e que são pessoas de bom caráter, pessoas que não podem ser consideradas pessoas loucas, né? Então, todas as ideias sempre tiveram fanáticos exagerados. E isso, mais uma vez, não é indício para que a gente considere os fenômenos espíritas como sendo fenômenos que não são reais, que são ilegítimos ou algo do tipo, né? E é preciso que se seja dotado de muito obtuso juízo para confundir a exageração de uma coisa com a coisa mesma. Então eu exagero como espírita e a doutrina espírita não concorda com esses meus exageros. Eu exagero como fanático de matemática, como um matemático fanático, como um músico fanático, como um torcedor fanático, né? Ou qualquer coisa a qual eu possa atribuir o meu fanatismo, e isso não diz respeito àquela coisa em si mesma, né? Não é porque eu sou fanático que aquilo ao qual eu me dirijo é uma coisa ruim ou irreal. Kardec termina escrevendo: para mais amplas explicações a esse respeito, recomendamos ao leitor a nossa brochura O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, introdução, parágrafo 15. Então, desse modo, Kardec refuta também a questão da loucura muito mais facilmente do que a gente poderia imaginar, né? Dizendo ali que o fanatismo de alguns indivíduos não invalida a ciência em si, também não invalida a música em si, também não invalida o espiritismo, porque se há alguns fanáticos em meio a qualquer meio, a gente precisa considerar que isso é uma questão pessoal e não da ciência, e não da doutrina, e não daquilo que está sendo apresentado, né? Muito bem. Então, meus amigos, assim nós terminamos o estudo de hoje. Lembrando, né, que esses dois itens acabaram de refutar as explicações dos fenômenos espíritas através da loucura e através do charlatanismo. Estamos sendo convidados aqui a fazer uma distinção, né, entre as explicações materialistas e a faculdade mediúnica legítima, faculdade mediúnica lúcida, que é fundamentada em ensinos éticos superiores e que traz consolo ao médium e a quem convive com os fenômenos mediúnicos. Sem contar que muitas vezes esses fenômenos se apresentam de modo a estarem muito acima da capacidade cultural, intelectual do próprio médium, o que não dá para ser classificado nem como charlatanismo, nem como loucura, não é mesmo? Muito bem, ambos os sistemas que vimos hoje tentam desqualificar o espiritismo, atacando ou a idoneidade ou a sanidade dos envolvidos.
em vez de analisarem a lógica dos fatos, em vez de analisarem profundamente os fatos que o Espiritismo comprova. Então, que estejamos todos nós atentos e sigamos tranquilamente em nossa marcha enquanto espíritas, protegidos sempre pelo Evangelho, pela sabedoria e pela paz do Cristo. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia em mais esse estudo. Como sempre, eu deixo o meu fraterno abraço e os votos de muita paz.